Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 28 de abril de 2026. Nós estamos começando a edição dessa terça-feira do seu Desperta, com vários assuntos aqui na nossa seleta de notícias para você que está aí esperando para começar mais um dia da sua vida, né? E aqui a gente espera que seja muito bem sucedido ao final, quando você chegar em casa hoje à noite feliz da vida porque conseguiu tudo que precisava, fez tudo que devia, pagou as suas contas e está contente da vida para continuar tocando os seus negócios, seu trabalho, seu emprego. Só que no Brasil as coisas não estão bem paradas, tem muita coisa pendente. Essa semana é uma semana muito importante porque ela pode encerrar uma batalha cheia de incertezas que começou há muito tempo atrás. Começou lá em dezembro passado, faz quase 6 meses que o Brasil aguarda o momento do desfecho de algo que deveria ser trivial na administração pública, que é o processo de sucessão do Supremo Tribunal Federal, né? Até hoje há uma vaga aberta lá, a vaga decorrente da saída do ministro Luiz Roberto Barroso, que não foi preenchida por causa de uma série de escaramuças. Vamos nominar aqui o problema entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, porque o Alcolumbre está jogando uma queda de braço com o governo. E o governo está mordendo a isca, está conduzindo o jogo nos termos de Davi Alcolumbre. Ocorre que hoje, faltando apenas 2 dias para a chegada do momento em que o advogado-geral da União, Jorge Messias, será sabatinado pelo Senado, não há nenhuma certeza de que haverá essa aprovação. Segundo o levantamento do jornal o Globo, ele tem 25 votos, precisa de 41. Portanto, no bloco remanescente de senadores, vai precisar de metade dos apoios daqueles que ainda não se declararam. Ou seja, é uma situação que está longe de ser uma situação tranquila. E, enquanto isso, há negociações envolvendo, inclusive, liberação de emendas, nomeações para cargos da União, enfim, o velho figurino do receituário do Centrão, né, que o governo federal aceita muito bem. A gente precisa dizer aqui que é o jogo do fisiologismo, né? E a gente só vai saber quanto é que custou essa eleição para o Messias depois que a eleição do Messias pelo Senado, depois que o processo terminar, porque agora é impossível. Afinal de contas, as últimas horas são muito ricas e é uma questão até de honra, né? Porque é uma prerrogativa do presidente da República. Só uma vez, lá no começo da República, foi que houve a recusa à aceitação do nome de um médico para o Supremo Tribunal Federal, e hoje nós temos aí uma escaramuça porque a direita brasileira quer tomar do Palácio do Planalto as rédeas para fazer essa indicação, né? Então a bola está rolando nos pés do Alcolumbre, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Há grandes chances de acontecerem as duas coisas, tanto de ser aprovado quanto de não ser. Mas o fato é que hoje ninguém tem segurança sobre nada. E esse é o foco do nosso jornal de hoje. Claro que há muitos outros assuntos aqui, por exemplo, a situação lá no Oriente Médio, né? O Irã fez uma proposta para encerrar a guerra para os Estados Unidos, mas as informações nos jornais aí, pautados por uma manchete do New York Times, é que o Trump não gostou muito da proposta do Irã, não se sentiu bem com aquela proposta, e o mundo já fala de uma derrota acachapante desse que pensou que era o rei do mundo e com seus navios e aviões podia levar todo mundo a fazer tudo que ele quisesse. O Irã está mostrando que não é bem assim, que o poderio militar exacerbado de uma nação tão empoderada quanto os Estados Unidos pode não resolver nada diante da pertinácia, né, e da persistência de gente que não se importa em ver a população morrendo aos milhares, mas que resiste a qualquer iniciativa no sentido de acabar aquilo que eles não começaram, que foi essa guerra insana movida pelo Trump. E lá dentro dos Estados Unidos, nem mesmo o atentado terrorista, supostamente o atentado do Lobo Solitário, que esse fim de semana tentou mais uma vez assassinar o Trump e não conseguiu, como é óbvio, né? Nem isso consegue reverter o problema da popularidade do presidente dos Estados Unidos. Então, são esses os assuntos de hoje. Bom dia para você, tenha um despertar tranquilo e tenha um dia maravilhoso, tá bom? Vou chamar meu companheiro Alex, está aqui já prontinho para falar conosco. Bom dia, Alex. Que camiseta amarela bonita que é essa aí, Alex? Não é da seleção canarinho, né? Não. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Um bom dia especial ao Abidel, que eu estava acompanhando aqui no chat, lá de Uruguai, uma presença ilustre aqui na nossa audiência. Essa camisa do Borussia Dortmund da Alemanha, onde eu sou muito fã, e eu acho muito lindas as camisas deles, e é de 2014, Panuso. Olha que bonita camiseta, hein? Sim. Ô Alex,
Me conta, como é que anda a coisa no futebol? Ontem foi segunda-feira, foi um dia fraquinho, né? Mas nós Isso. temos notícia aí nos jornais aí, as mulheres se pegando no campo de futebol. O que aconteceu? Sim, Hã? isso mesmo. Ontem o William De Luca, nosso querido William De Luca, estava lá no Allianz Parque porque teve o Brasileirão Feminino, o jogo entre Palmeiras e Santos, e uma cena que chamou muita atenção foi aos 36 minutos do primeiro tempo, a Evelyn, que é a jogadora do Santos, disputou uma bola ali com a Poliana, que é a zagueira palmeirense, e ganhou na corrida. Porém, teve uma situação que a Poliana puxou o cabelo das jogadoras do Santos e foi expulsa. Lembrando que esse fato, Panunzio, é para ser expulsão realmente e acontece também no futebol masculino. Quando alguém puxa o cabelo, o ato de expulsão é o ato correto, e nisso o Palmeiras ficou com 1 a menos logo no primeiro tempo e o jogo terminou empate 0 a 0 graças ao bom elenco do futebol feminino do Palmeiras, Panunzio. Você lembra? Eu lembro de jogador mordendo a orelha de outro jogador, mas não me lembro de casos de expulsão por puxão de cabelo, não. Você se lembra de algum, Alex? Sim, eu não vou me recordar o nome, mas tem um Cucurella, que é um jogador espanhol que joga no Chelsea, que ele é cabeludo. Teve algumas situações que o pessoal puxou o cabelo dele e o jogador rival foi expulso. Então, esse ato de puxar o cabelo é um ato antidesportivo e nisso causa ali a expulsão do jogador. E foi ontem que aconteceu ali com a jogadora do Palmeiras, a Poliana, Panunzio. Então, o pessoal que está falando que isso é reduzindo isso, sabe? Os machistas de sempre, os misóginos, falando que isso é briga de mulher, não sei o que mais. Ó, Isso mesmo. caladinho, tá? Homem E também puxa cabelo. Isso mesmo. E dando continuidade também para nós. Ontem teve 2 jogos do futebol feminino ali. O Atlético Mineiro ganha de 2 a 0 do Botafogo e o nosso São Paulo ficou no empate contra o América Mineiro 0 a 0. Vixe, Maria, a coisa tá ruim lá pro lado de São Paulo, então, hein? Sim. Não tem jeito, não tem o que faça. Nem as mulheres lá de São Paulo não estão. Bom, o empate é melhor do que a derrota, né? Isso E, mesmo. e é tudo isso, Alex? Não? Hoje teremos outros jogos também. Agora falando um pouquinho do nosso futebol masculino, teremos o jogo hoje 9h30 da noite ali no Estádio Mineirão entre o Cruzeiro e o Boca Juniors, que é um clássico muito importante aqui na região da América do Sul. E também teremos a Copa Sul-Americana com 3 times brasileiros jogando. O São Paulo jogará fora de casa contra o Milionários. O Santos também visitará o São Lourenço fora de casa. E o nosso Botafogo vai receber o Independente Petroleiro ali da Bolívia, jogando no Newton Santos, ali no estádio do Clube Carioca, Panunzio. Isso é tudo porque é Copa Sul-Americana? Isso, Copa Sul-Americana e o Cruzeiro joga na Copa Libertadores. A Copa B da Libertadores, né? É a Isso mesmo. a mesma região, né? Isso mesmo. Maravilha. E agora completamos? Completamos, amanhã estaremos de volta trazendo resultados e eu estarei aqui com você até o final do programa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do futebol feminino, mas notícia do Lândia. Eu fiquei sabendo que ganhou de 2 a 0 no Sério? final de semana. Eu vou até pesquisar aqui, Uberlândia. Não, mas essa notícia é muito importante. Pesquisa logo aí. Uberlândia Esporte Clube. Cadê? Vamos ver. ver. Tô Dia até 25 do tô 4 preocupado contra com o essa notícia. Betim. Brasileirão Série D, 2 a 0 pro nosso glorioso Verdão ali. 2 a 0 pro nosso Lândia, sem ser Uber ali no início da pronúncia do time, Panúzio. Muito bom. Tô vendo aqui, ó, partida dia 9/5, Uberlândia e Operário Ferroviário. Sim. E na Série D ele ganhou do Ipatinga por... Ó, o Lândia, aliás, Sim. o Lândia tá melhorando aqui o score, depois foi privatizado aí para Uber. Sim, e Panunzio, ele está em primeiro colocado ali no grupo C da Série D, com 9 pontos em 4 jogos, então está com uma sequência muito boa, 3 vitórias e 1 derrota, seguindo por Ivinhema, 9 pontos, Betim, Craque, Operário e Apecate, que são nomes muito bons de futebol, e o nosso Lândia estará na Série A daqui uns 10 anos, Panunzio. Só me explica uma coisa, o que é grupo C da Série D? O que significa isso? Então, é que a Série D, como são muitos times, é diferente da Série E, que são 20 times. Na Série D são muito mais times, então eles são definidos ali por grupos, e depois tem o mata-mata, e então é uma forma da CBF manipular e fazer um campeonato mais correto, parecendo assim, ser tipo os regionais. Primeira fase de grupo, se classifica, e o campeão ali, alguns outros times, tem um acesso ali para a Série C do Campeonato Brasileiro, Panunzio. Tá, e depois Série B, depois Série A, é isso? Quer dizer Isso que leva mesmo. pelo menos 3 anos se tudo der certo, é isso? Isso.
Se eles quiserem chegar na Série A, tem que me contratar pro ataque deles, Panúzio. Vamos nessa. Tá bom. O Alex vai jogar pro Lândia, vai ficar lindo isso. Beleza, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar a meteorologia, então. Daqui a pouco eu vou dar os destaques aqui para vocês do nosso site. Bom, gente, hoje nós temos um dia, está aberto aí na tela o mapa já, né? Nós temos aqui ó, praticamente todo o Sudeste, exceção do estado de São Paulo e do Rio, vai ter um dia sem chuva, tá? As áreas sem chuva já avançam pelo Centro-Oeste aqui, então Brasília, Goiânia, Palmas e Cuiabá provavelmente terão um dia de céu azul hoje também, né? Já o outono se colocando aí, preparando o país para a secura do inverno. Aliás, já tem alertas de secura por aí, tá? E lá no Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina e Santa Catarina divisa com o Rio Grande do Sul, geada, quer dizer, o frio já começa a ficar mais intenso, né? É essa região que está marcada aqui no mapa, olha, nas Serras Gaúcha e Catarinense, tá bom? Olha, vários alertas de geada aqui. Madrugada foi bem fria lá, a temperatura agora há pouco lá estava 7 graus. Eu ainda não sei qual foi a mínima, mas a gente ao longo do programa vai apurar aqui. Então é isso, alerta de chuva só para essa área amarela, mas nada de chuva torrencial. E aqui um alerta localizado numa região muito pequena, que é a região das Serras Gaúchas e Catarinenses, porque o frio chegou de vez, tivemos a madrugada mais fria do ano com toda certeza, tá bom? E agora vamos ver como é que está o tempo nas capitais dos estados para saber o que vai acontecer aí perto da sua cidade ou na sua própria cidade, né? Vamos lá. Porto Alegre terá um dia de poucas nuvens, 20 graus de temperatura máxima, temperatura bem amena. Também 20 graus em Florianópolis, que terá um dia ensolarado. Em Curitiba, muitas nuvens, com 18 graus Celsius de temperatura. Em São Paulo, a temperatura varia de 25 até 19 graus, portanto, não vai ser um dia de temperaturas também amenas. No Rio de Janeiro, calor, 33 graus de máxima, nuvens no céu, mínima de 19 graus. Na madrugada gostosa, igual aqui em São Paulo. E em Vitória, poucas nuvens, 33 graus Celsius de temperatura máxima à tarde, mais quente do que em Belo Horizonte, onde vai fazer 30 graus. Em Brasília, nuvens no céu, muitas, 29 graus Celsius de temperatura, mas não chove e também não chove em Goiânia, onde a máxima será de 32. Em Campo Grande, pancadas de chuva e trovoadas com máxima prevista de 28 graus. A mesma previsão para Cuiabá, com máxima de 32 graus. Porto Velho, a temperatura máxima será de 30, Rio Branco 32, Manaus 33, Boa Vista, Roraima, onde não chove, temperatura será de 33 graus Celsius, em Macapá 32, Belém do Pará 33 e Palmas, no Tocantins, 31 graus Celsius. No Nordeste brasileiro, chove em quase todas as capitais, tá? Em São Luís do Maranhão vamos ter 20 graus de máxima, em Teresina 31, Fortaleza 29, em Natal, nuvens, pancadas de chuva isoladas com 29 graus, em João Pessoa 30, em Recife máxima também de 30, em Maceió 31, em Aracaju 30 e Salvador 31 graus Celsius. Hoje será este o dia neste vasto país chamado Brasil, com temperaturas aí de 30 graus, cerca de 30 graus em praticamente todo o país, em pleno outono, né? Outono que ainda está bastante quente aqui. Mas o frio está chegando, calma, tá? Vai chegar a hora de tirar aquele agasalho do fundo do seu armário. Pessoal, vamos ver aqui os destaques no site do ICL. Bom, começamos aqui pela sequência da série espetacular de reportagens Bandidos de Farda, tocada pela equipe da Juliana aqui no ICL, né? E são 3 repórteres espetaculares. E essa série é uma série muito importante para que o Brasil conheça a sua própria história, né? E estão surgindo, no meio das revelações que a equipe da Juliana está trazendo para nós, novos nomes de torturadores que se imiscuíram aí com o pior que houve durante a ditadura militar brasileira, a partir de 1971. Então estão surgindo novos nomes, né, para aquela relação que a Comissão Nacional da Verdade, de 430 e poucos apenados, desaparecidos ou mortos, e agora nós temos os matadores sendo conhecidos nessa altura do campeonato. Imagina só quantos anos depois, né? Então temos hoje essa matéria aí, a lista inédita de militares da inteligência do Exército aponta para novos torturadores, militares listados nos documentos guardados por décadas por Ciro Etchegoyen. Tomaram parte de vários dos episódios mais infames do regime militar.
Lá no Rio de Janeiro, olha só as aprontações desse sujeito, o ex-governador Cláudio Castro, aquele que saiu para não ser cassado e diz que é candidato a senador. Só que a renda dos servidores do Rio de Janeiro está comprometida, olha, em até 99% por causa desses favores que Cláudio Castro e Companhia Limitada fizeram ao maior corruptor do Brasil, chamado Daniel Vorcaro, né? E lá em Minas Gerais, uma denúncia ligando o grupo deste homem que parece não ter senso de noção, chamado Zema, que foi governador de Minas Gerais. Agora descobrem lá que ele mantém trabalhadores em condições degradantes, tá bom? A gente vai ver isso tudo já já. Aqui entre os destaques secundários, olha, 2 brasileiros, entre eles uma criança pequenininha, morrem no Líbano por causa dos ataques de Israel. Os corpos ainda estão sendo procurados, não há nenhuma expectativa de que esses 2 brasileiros sejam encontrados com vida, tá? O governo lá em Brasília, com o novo desenrola no forno, ontem o ministro da Fazenda se reuniu lá com a sua equipe e terminou a proposta que vai ser apresentada agora ao presidente. Os brasileiros endividados, que são muitos, né, vão ter uma oportunidade de reduzir o endividamento, transformando dívidas caríssimas, aí, como cartões de crédito, essa coisa toda, em dívidas com um perfil um pouco mais ameno, com juros de até 2% ao mês, que ainda é caríssimo, né? Falando em 2% ao mês, olha, 2% ao mês é uma fortuna. É bem possível que muita gente não consiga honrar depois o compromisso feito com o desenrola, tá bom? O Kleber Lourenço vai daqui a pouco nos informar sobre o destino dos gastos militares no Brasil, que continuam aumentando. Aqui nós temos a manchete aqui, olha, o Brasil está ampliando gastos militares, só que quase metade de tudo que é gasto com as Forças Armadas vai pagar pensão e aposentadoria para os velhinhos aposentados, para as viúvas, para as pensionistas, para as filhas de militares que não se casam nunca para não perder a mordomia, tá bom? Nós temos aqui na coluna do Jamil Chad, Celso de Mello, esse homem que foi durante muito tempo o decano do Supremo Tribunal Federal e agora é uma espécie de consciência moral do país, tá? Colocando a sua opinião sobre a reforma do judiciário, opinião importantíssima para a gente conhecer, porque é um balizador das opiniões dentro da Suprema Corte, tá? E o MST, opa, pulou aqui a página, vou voltar para trás. O MST está lançando a sua primeira fábrica de leite em pó, né? Os trabalhadores rurais assentados, graças ao MST, cada dia que passa mais qualificados e mais up-to-date com a tecnologia de produção rural para incrementar a sua oferta de produtos ao mercado brasileiro. E olha, lá nos Estados Unidos, eu vou trazer isso para vocês daqui a pouco, a Suprema Corte está julgando um caso que pode ter uma repercussão muito importante aqui para os produtores rurais brasileiros, especialmente para os pequenos que têm que lidar com esse herbicida chamado Roundup, que foi desenvolvido na década de 70 pela Monsanto e que pode sim, efetivamente, estar causando câncer entre produtores rurais, tá? Pessoas que lidam diretamente com o glifosato, né? Que é o Roundup, já não tem mais patente, hoje ele é fabricado por um monte de enfim, indústrias químicas, e esse resultado desse julgamento pode abrir, aqui no Brasil, inclusive, né, uma grande esteira de processos judiciais contra a Monsanto e contra quem fabrica e vende esse agrotóxico chamado glifosato, né? Esses são os destaques. Eu já vou correndo chamar o Kleber Lourenço, que está me esperando lá na redação, porque já são 7h19, estou atrasado com ele. Kleber, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, tudo ótimo, e você? Tudo beleza, Kleber. Fora o olho aqui, que hoje eu amanheci com o olho assim, ó. Conjuntivite braba aqui. Eita, não cheguem perto de mim, não cheguem perto, fiquem longe. Ô Kleber, me conta o que está acontecendo com os gastos militares no Brasil. Falei agora há pouco, já anunciando aqui a sua matéria. A gente fala que naquela tanqueata que aconteceu no governo do Bolsonaro, me lembra que o ministro da Marinha botou os tanques na esplanada? Sim. E a gente viu aquela quantidade de fumaça, aquilo mostrou bem o estado de sucateamento dos tanques, né, que o pessoal pretendia usar para assustar o Brasil, de repente virou motivo de piada. Agora, os gastos militares estão sendo ampliados, mas para onde vai essa grana toda, hein? Vai para aquele grande sumidouro que são as pensões e salários de militares, dependentes de militares, filhas e afins. É uma apuração minha com o Jamil Chad,
lá no site do iclnoticias.com.br. O Jamil teve acesso ao levantamento do Instituto Nacional de Pesquisa pela Paz de Estocolmo, o CIPRE, e nele traz um panorama sobre a ampliação de gastos militares, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E nesse relatório fala, por exemplo, que o Brasil lidera os investimentos e gastos militares na América do Sul, com mais de 40% ali do orçamento militar da região, sendo só o Brasil responsável pela execução desse orçamento. Só que tem um grande porém nisso tudo. A gente acha que esse grande volume, que chega a ser quase 24 bilhões de reais, está sendo investido em armamento, estrutura ou melhorias, mas não. Até a gente já falou um pouquinho sobre isso no começo do ano, mas a maioria desse dinheiro, mais de 50%, é para o pagamento de pensões, salários, aposentadorias e afins de militares, sejam eles da ativa, da reserva e seus dependentes. Ou seja, gasta-se muito com militares, mas gasta-se muito mal com militares, Panunzio. Um outro problema muito importante nessa questão já foram passadas diversas propostas ali para que fosse feita uma revisão dos gastos militares, revisão de aposentadorias, de salários, mas isso nunca acaba avançando no Congresso Nacional. Recentemente houveram algumas propostas também nesse sentido que acabaram travadas por conta de articulação das próprias Forças Armadas, que embora reclamem de não terem tanto orçamento, de faltar recursos, de quererem mais fatias do orçamento público para seja lá o que for, lembrando que da última vez que os militares tiveram mais acesso ao orçamento público, gastaram com camarões, cajuzinho, canapés na intervenção federal do Rio, na segurança pública do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo que eles pedem mais dinheiro, eles não fazem nenhum aceno para qualquer tipo de responsabilidade financeira ou fiscal com os seus próprios gastos, o que é lamentável. Pois é, mas também com aquelas pensões para filhas de militares, que não se casam nunca, para continuar recebendo um dinheiro, elas vivem com companheiros, têm a vida normal, mas não se casam formalmente e continuam tendo acesso a essa verdadeira sinecura, né? Herdada. Nós temos também as mortes fictas, né? Militares criminosos também, que acabam mantendo o benefício passando para os seus familiares. Exatamente. E eu estou vendo aqui, olha, tem dezenas de projetos na Câmara dos Deputados. Bota aqui minha página do ar aqui, Alex, olha, só para a gente mostrar. Está vendo tudo isso aqui, olha, são projetos de lei que estão parados lá na Câmara, que visam acabar com a história da morte ficta. E não anda. Não anda. Simplesmente não anda. É um privilégio que perdura aqui. Agora eu pergunto aqui, por que o Congresso Nacional é tão refratário a esse tipo de atualização? Por que protege tanto privilégios que a população não suporta sustentar e não tem também, não é não, Kleber? Olha, o Congresso Nacional é extremamente submisso às Forças Armadas. Inclusive, as Forças Armadas são a única instituição cujo escritório de lobby fica dentro da própria instituição que eles devem influenciar. A Assessoria Parlamentar do Exército, a ASPAR, possui uma sala dentro do Congresso Nacional, onde fica tudo muito fácil. Imagina, daqui a pouco nós teremos outras empresas dos setores da sociedade tendo seus escritórios de lobby dentro do próprio Congresso Nacional. Isso o Exército, por exemplo, tem, o que também é outro absurdo que contribui para a bagunça. Pois é, passou da hora de acabar com isso. Assim como passou da hora de acabar, por exemplo, com essa história do extrateto de juízes, procuradores e também de férias em dobro, né? Bom lembrar aqui, férias em dobro que não dá nem para tirar, porque se a pessoa for gozar 2 férias por ano, mais recesso legislativo, mais todos os feriados, mais aquela folguinha assim, você pega assim, não, hoje é sexta-feira, tem o juiz TQQ, o promotor TQQ e assim o judiciário brasileiro e o sistema de justiça inteiro, né, gozando de um privilégio que é contra o interesse do povo brasileiro. E não acaba nada disso. Bom, vamos lá, passar para o segundo assunto agora. O segundo assunto é o pessoal lá da trama golpista, o Kleber levantou, tem um caso curioso lá, que é um tenente-coronel que foi condenado, ganha uma baba, diz que não pode pagar 2 salários mínimos de multa arbitrado pela justiça. É isso, Kleber? Isso mesmo, Panunzio. Eu estou tirando os últimos dias para fazer ali uma verdadeira vigilância e fiscalização dos cumprimentos das penas dos militares condenados na tentativa de golpe, aqueles que faziam parte dos núcleos cruciais de 1 a 4. E temos um caso bem curioso do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo no Tribunal no STF, que entrou com um pedido através de sua defesa para que ele consiga pagar ali aquela multa aos organizadores do movimento golpista de forma parcelada, mas que as parcelas sejam apenas de 1 salário mínimo por mês. Ele alega que ele não consegue, mesmo com um salário de R$18 mil mensais pagos pelas Forças Armadas brasileiras, ele não consegue pagar
uma multa de 2 salários mínimos mensais ali pela sua participação e contribuição não só na tentativa de golpe, mas também na escalada que culminou na destruição da sede dos 3 poderes em Brasília. Então ele entrou com esse pedido e agora o STF pediu também comprovantes e informações para que possa entender de fato por que ele não consegue pagar isso, quais são essas alegações. A defesa já fez o envio dos extratos bancários do tenente-coronel e agora cabe ao Supremo também avaliar essas informações que estão sendo enviadas para ponderar se um militar que recebe R$18 mil por mês é capaz ou não de pagar uma multa de 1 ou 2 salários mínimos mensais. E essa multa qual é o valor da multa, hein, Cleber? Porque o problema todo aí é o parcelamento, que ele está argumentando é que não sobra espaço na renda dele para isso, né? 2 salários mínimos hoje seriam mais ou menos R$3 mil de despesa mensal. Para um salário líquido de 18.700, por que esse cara não consegue pagar, hein? O que ele argumenta? Ele argumenta que ele tem muitos gastos, inclusive principalmente com cartão de crédito, uma quantia ali muito significativa em seu cartão de crédito, além de gastos, por exemplo, em função do julgamento. Ele alega que teve que pagar hospedagens em Brasília para acompanhar o julgamento, para, enfim, acompanhar todo o processo, que ele tem os gastos também com saúde, com escola dos filhos e afins, e por conta dessas despesas recorrentes que ele já tem, ele não conseguiria pagar algo superior a 1 salário mínimo. Também não. Mas se o Supremo quiser me cobrar uma multa, não vai me deixar falar que se eu ganhasse o que ganha esse tenente-coronel, que eu não tenho dinheiro para pagar essa multa, né? Na hora de aprontar é fácil, né? Na hora de honrar as consequências das coisas que foram feitas lá para trás é difícil. Então, atenção milicada, olha aí, ó, o colega de vocês, tenente-coronel, penúltima escala da hierarquia, está dizendo que não pode pagar uma multa de 2 salários mínimos por mês, hein? Metam-se em aventura golpista no futuro, que vocês vão ver quanto vale uma saudade, né, Kleber? Isso num exército que paga mais da metade do seu orçamento em salários, aposentadorias e pensões para os seus militares. Muito bem. Bom, vamos lá, próximo assunto. Moraes adota mais rigor na execução das penas do 8 de janeiro após alerta da PGR. Decisão de Alexandre de Moraes impõe exigência a coronel condenado por tentativa de golpe e ocorre após questionamentos da PGR. O que é isso, Kleber? Olha, Panunzio, a gente vem falando nos últimos dias sobre o verdadeiro trem da alegria que vem sendo esses planos para redução de pena, tanto com estudo de leitura de livros ou com o trabalho. E depois dos questionamentos da PGR sobre o caso do almirante da Marinha, o STF agora pediu mais detalhamentos sobre o plano de redução de penas do coronel do Exército, Fabrício Moreira de Bastos, que também é um dos integrantes da trama golpista. Pediu inclusive questionamento se na unidade onde ele está preso há condições para que ele possa realizar o curso à distância, ou seja, com a necessidade de acesso à internet, dentro das limitações que a sua pena exige. Ou seja, não dá só para você dar um computador com acesso à internet para esse militar, sem garantir que ele não consiga fazer comunicação com outras pessoas, que ele tenha acesso a informações do mundo exterior, para que, obviamente, não vire uma verdadeira bagunça ali, uma mamata, a redução de pena dele. Então, depois de fazer várias liberações ali de redução de pena, cursos para diversos militares, agora o ministro Alexandre de Moraes, que é quem acompanha a execução penal desses condenados, decidiu voltar um pouco atrás e agora começou, finalmente, o que devia ter sido desde o começo, a pedir mais informações e detalhamentos de como essas reduções de pena serão feitas e como esses planos serão apresentados. Então, pedidos de mostrar quem vai ser a banca que vai avaliar esses trabalhos, essas leituras, como vai ser feito esse estudo via EAD desses cursos que eles estão propondo. Finalmente, depois de meses com a gente apontando os problemas disso e a bagunça que isso virou, finalmente o STF decidiu olhar com mais atenção para esse caso. Muito bom. Ô Kleber, olha só, nós tivemos na semana passada a revelação de que aquele representante do governo dos Estados Unidos andou descendo a lenha nas mulheres brasileiras. Foi uma coisa extremamente de mau gosto, né? As declarações dele são realmente repugnantes. Ele ofende profundamente a própria ex-companheira e, a partir disso, ele generaliza os ataques a todas as mulheres brasileiras, né? E o assunto repercutiu. Acho até que a repercussão foi menor do que deveria, porque um sujeito como esse devia ser tocado mesmo aqui. Fala, olha, não está satisfeito com as mulheres brasileiras, vai cuidar das suas lá no seu país. Mas vai haver consequências, né? A própria ex-ministra Gleisi está propondo que se faça uma ação parlamentar para censurar esse tipo de comportamento. Qual é essa ação, Kleber? Olha, a deputada Gleisi Hoffmann, ex-ministra das Relações Institucionais do governo Lula, entrou com 2 medidas.
Uma buscando ali declarar o Zampolli persona non grata por conta das declarações extremamente machistas e preconceituosas, e outra também seria que formaliza um repúdio no âmbito da Câmara dos Deputados contra as declarações deste aliado de Donald Trump que ele deu nesta entrevista. Então, são duas medidas da deputada que foram protocoladas e que agora ali devem seguir o trâmite habitual da Câmara dos Deputados, Panunzio. E isso gera que consequência para ele? Além de ser formalmente considerado um chato de galocha, um sujeito inconveniente e estúpido, ele pode permanecer no país se for declarado persona non grata? Na verdade, ele teria restrições, por exemplo, para que ele possa assumir cargos diplomáticos no país. Então, esses seriam os impasses, já que ele também faz parte da administração Trump, ele faz parte da representação global, ali, um cargo que, inclusive, foi criado na administração Trump justamente para abrigar esse amigo dele. Então, isso criaria dificuldades para que ele tivesse algum cargo efetivo no Brasil, Panunzio. Pois é, muito bom. Só para lembrar que a demissão desse sujeito não aconteceu em função disso, né? A saída dele, que é pedida pelo governo brasileiro, aconteceu por conta de outros assuntos conexos, não exatamente por conta disso. Agora, quando a gente ficou sabendo disso, isso é de dar né, repugnância na gente, pelo amor de Deus. Como é que o cara faz uma declaração dessa tão abjeta do ponto de vista né, do processo civilizatório mesmo? Afinal de contas, estigmatizar a mulher é um red pill em escala industrial, né, Kleber? Isso. Nesse caso, o Zampolli era responsável pelas relações ali na Itália, então ele tinha não só na Itália, mas ele também podia eventualmente participar de outras negociações ao redor do Brasil, mas aí ele teve um outro representante do governo Trump que sofreu ali aquelas também sanções do governo brasileiro na cláusula de reciprocidade também. Então temos ali 2 representantes do governo Trump a nível internacional que são alvo ali de sanções do Brasil, Panunzio. Exatamente. Tudo isso começa por causa do caso do Ramagem, né? A retaliação que foi aplicada pelo governo brasileiro porque o agente da Polícia Federal lá nos Estados Unidos, o delegado, foi expulso pelos Estados Unidos. Bom, governador Zema, um homem que fala pra caramba, que aparece na televisão, na internet comendo casca de banana, que parece não ter a menor noção de nada do que acontece. É uma espécie de como é que ele chama? Jair Renan, da geração boomer, né? E o que foi que aconteceu com ele agora? Trabalho degradante e crédito sobre a aposentadoria. O que é isso, Kleber? Isso, essa notícia eu vou pedir para a nossa audiência acessar também o clnoticias.com.br, porque envolve vários pontos e lá tem a matéria completinha, mas a grosso modo o deputado Rogério Correia protocolou 2 denúncias referentes ao ex-governador Romeu Zema, agora pré-candidato à presidência da República, envolvendo empresas do seu grupo, referentes não só ao crédito consignado a aposentados, que estaria ali dilapidando a renda desses aposentados ligados ao Grupo Zema, mas também denúncias de trabalho análogo à escravidão e rotinas de trabalho exaustivas de motoristas ligados ao Grupo Zema. Também a matéria está completinha lá no clnoticias.com.br com todas as informações da denúncia, Panunzio. Muito bem. Então... Acho que um último ponto interessante também, hoje o STF retoma também o julgamento, Panunzio, do pastor Silas Malafaia por ofensas ao Exército. Vai ser muito engraçado, diante de tudo que o Silas Malafaia já falou, já fez e já promoveu durante a sua carreira religiosa e política, ele acabar tomando um gancho da justiça brasileira, justamente por chamar os militares brasileiros de covardes por não terem aderido à tentativa de golpe de forma integral em 2022. Muito bem. Tá ótimo, Kleber. Muito obrigado para você. Bom dia e até amanhã, né? Até, Panunzio. Tchau, tchau. Um abraço, Kleber. Obrigado, viu? Kleber Lourenço sempre com as notícias fresquinhas de manhã. Ele que é uma máquina de apurar notícias incansável. Não sei, sinceramente, eu sou jornalista há muito tempo, não sei como é que o homem tem disposição para tanta matéria exclusiva todo dia, francamente. Bom, ontem eu eu anotava, né, que a campanha presidencial está rolando e cadê o Flávio Bolsonaro? O Flávio deu uma sumida nos últimos dias, né? E na cena primária lá da extrema-direita brasileira, estavam aí os ataques entre Nicolas Ferreira, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, aquela rinha, aquele octógono em que a extrema-direita brasileira está metida desde que a campanha foi deflagrada. O fato é o seguinte, as últimas pesquisas mostraram que o Flávio se aproximou bastante do Lula, algumas falam que ele até ultrapassou o Lula
no segundo turno, por uma diferença ainda muito pequena, mas o fato é que parece haver uma estagnação no crescimento do Flávio. E houve uma paralisação na campanha, sim, porque nos últimos dias ele pouco gerou de fatos, né? E agora, né, os irmãos começam a expor posições dissonantes na imprensa, tá? Quer dizer, os conflitos, aqui é um conflito de pequena monta por enquanto, esse que eu vou apresentar para vocês, mas isso revela os desacertos, porque os pequenos problemas que poderiam ser resolvidos no contexto dessa organização chamada família Bolsonaro começam a passar para os jornais, começam a passar para a internet. Então, olha só a notícia que está na capa do UOL hoje. Carlos Bolsonaro questiona a estratégia de Flávio e diz que ele está mordendo a isca. Vamos ver o que é isso? O ex-vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, publicou nas redes sociais conselhos ao irmão Flávio Bolsonaro, dizendo que o senador se apoia em quem recebe milhões e lhe oferece discursos ilusórios. Sabe de quem que ele estava falando aqui? Do ex-governador de Minas Gerais, do Zema, né? O Carlos pediu que o irmão o ouça ele, Carlos Bolsonaro, e não escute apenas aqueles que possuem outros interesses ao seu redor. No X, o Twitter, né, o pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, que é o Carluxo, disse que o Flávio, irmão dele, tem mordido a isca com mais facilidade do que lambari em anzol de mosquito. O peixe só vai engordando malandramente, escreveu o vereador sobre o irmão dele, sobre a suposta ingenuidade do Flávio Bolsonaro. E no post, o ex-vereador compartilhou a reportagem do UOL de 2023, em que Zema dizia ser a favor da reforma tributária. Na época, a reforma que acabaria sendo aprovada pelo Congresso em dezembro daquele ano ainda era apenas uma proposta do governo Lula. O Carlos disse também que houve de investidores uma preocupação com a reforma tributária, que é o assunto que hoje está dividindo os irmãos. Ele diz o seguinte: trata-se de mais um verdadeiro cargueiro transatlântico de impostos sobre a cabeça de todos nós, escreveu o ex-vereador federal, que agora posa de barriga verde, lá em Santa Catarina. Antes de endereçar os conselhos ao irmão, o pré-candidato afirmou que apresentaria um fato, não um ataque. Zema, que também é pré-candidato ao Planalto, é cotado para ser vice de Flávio. O ex-governador de Minas tem crescido nas pesquisas e preocupa adversários na corrida eleitoral, conforme mostrou a colunista Daniela Lima em outras reportagens aqui publicadas pelo UOL. As suas críticas ao Supremo e as trocas de farpas com o ministro Gilmar Mendes têm ganhado espaço nas pesquisas eleitorais. Ele vem duelando, como a gente sabe, com o ministro Gilmar Mendes. Então fica aqui a anotação que no contexto da família Bozo, os irmãos começam a duelar pela imprensa sobre posições que os dividem. Tá? Vamos sair dos bastidores agora, pessoal, e falar um pouquinho sobre o que vem aí, porque a gente está cansado de saber que no Brasil hoje o grande problema, e que inclusive impede as pessoas de perceberem enfim, a ação do governo Lula, é o endividamento monstruoso das famílias, né? 7 brasileiros em cada 10 estão endividados, muitos deles já com uma situação de inadimplência instalada, e o governo, percebendo isso e sentindo a premência eleitoral que isso criou, está na iminência de anunciar o novo Desenrola. Ontem foi um dia de muitas reuniões, o programa está praticamente formatado e aqui no ICL Notícias, a manchete é essa que você está vendo aí, ó. Novo Desenrola promete desconto de até 90% em dívidas e o uso do FGTS para quitação. Já é objeto de muitas críticas essa proposta aqui. Hoje, no Valor, no Globo, nos jornais que falam a linguagem do mercado financeiro, já se começa a falar que o governo vai apenas, mais uma vez, enxugar o gelo da inadimplência, porque os juros para recalibrar essas dívidas são juros ainda muito altos, na casa de 2% ao mês. Mas é melhor do que pagar 10% para os agiotas do cartão de crédito, não é? É muito melhor, né? E, enfim, mas as críticas vão acontecer de qualquer forma, por quê? Porque essa matéria tem um forte componente eleitoral, tá? Tem um forte apelo eleitoral. E eu vou ler aqui para vocês no nosso site o que está dito a respeito das definições que o governo deve anunciar já já. O governo federal está prestes a lançar uma nova rodada de medidas para enfrentar o alto nível de endividamento das famílias, iniciativa que deve ser anunciada pelo presidente Lula até o dia 1º de maio. Eu apostaria até que no dia 1º de maio, né, para cravar aí uma novidade nessa efeméride tão importante para a esquerda brasileira, que é o Dia do Trabalho. Isso foi alinhado em uma reunião entre o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e os principais executivos de bancos do país. O que disse aqui o Durigan? Ele falou assim, olha,
Tive a honra de me reunir com os CEOs dos principais bancos, inclusive do Banco do Brasil e da Caixa, e passamos em revista todos os pontos do programa. A área técnica me acompanhou, eu arbitrei os pontos finais e vou levar para o presidente amanhã para que ele, nos próximos dias, anuncie esse programa, disse o ministro. A proposta prevê condições mais vantajosas para a renegociação de débitos, com descontos que podem chegar a até 90% das dívidas mais antigas e taxas de juros muito menores, estimadas em 1,99% ao mês. O objetivo é aliviar o peso dos compromissos financeiros com juros elevados, por exemplo, os juros de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal sem garantia. A estratégia do governo é incentivar a migração dessas dívidas mais caras para modalidades mais baratas, como o crédito consignado ou operações com garantia. Para isso, haverá participação ativa do sistema financeiro, com apoio de instituições públicas e também de instituições privadas. E o programa deve atender principalmente pessoas com renda de até 5 salários mínimos e pode alcançar dezenas de milhões de brasileiros que estão aí com a corda no pescoço. A expectativa é que, após o anúncio oficial, os consumidores sejam orientados a procurar os bancos para renegociar os débitos em melhores condições. Tá? Tem mais informações sobre o desenrola para você por aí. E olha, se você está endividado, está super endividado, não se desespere, tá? Vai haver uma solução muito rápida, tá? Espere seus credores para aguardar até a próxima segunda-feira, porque nessa sexta-feira certamente a gente vai conseguir conhecer os detalhes do desenrola que deve ser anunciado pelo governo. Por falar em família Bolsonaro, a gente estava falando de Carlos Bolsonaro agora, olha só o que os bolsonaristas estão tramando. Informação do painel da Folha de São Paulo, o Fábio Zanini é o jornalista que assina a informação. O PL está discutindo indicar o Eduardo Bananinha, aquele personagem soturno, que está lá nos Estados Unidos fazendo porra nenhuma, fazendo nada, né? Mas, enfim, deve ser indicado como suplente de André do Prado para a briga pelo Senado em São Paulo. Aí você vai me perguntar, quem é o André do Prado? É o candidato do PL ao Senado, tá? E o Eduardo Bolsonaro, a intenção é que ele esteja lá, mesmo foragido do Brasil, né? PL analisa a viabilidade jurídica para lançar o 03 que está fora do país. E quem exigiu a vaga, segundo o painel da Folha de São Paulo, foi o próprio Eduardo Bolsonaro. Aqui, Eduardo exigiu a vaga para dar aval a André do Prado concorrer ao Congresso Nacional. Então, vamos saber exatamente qual é a jogada. Vou ler aqui para vocês a matéria que está na Folha de São Paulo hoje. O PL está inclinado a indicar Eduardo Bolsonaro como suplente do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, que deve concorrer ao Senado pelo Estado de São Paulo. O partido só não bateu o martelo ainda porque está analisando a validade jurídica dessa manobra. A avaliação é que a lei não impede candidatura de alguém fora do país, mas o PL teme que o TSE tenha um outro entendimento motivado por questões políticas. A exigência faz parte do aval dado pelo ex-deputado, que está autoexilado nos Estados Unidos, ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo como candidato, em vez de um aliado próximo. O filho 03 preferiria o deputado federal Mário Frias ou o estadual Gil Diniz, mas, pelo amor de Deus, é cada nome aqui que até Deus duvida, viu? A gente ouve falar de Mário Frias, Gil Diniz, isso virá senador pelo Estado de São Paulo, pelo amor de Deus. Mas, enfim, vamos lá. Antes que me acuse de estar fazendo propaganda negativa aqui. Enfim, o Filho 03 preferia um desses caras aí, Mário Frias ou o Gil Diniz, mas se rendeu aos argumentos de que Prado é um nome mais aceito na classe política e com maior chance de conquistar o eleitor de centro. E aí eu pergunto para você que mora em São Paulo, você já ouviu falar no nome desse cara? Já ouviu? Já ouviu falar desse Prado? Eu, que sou jornalista, pouco tenho ouvido falar a respeito dele, tá bom? Vamos lá, olha, a gente pode agregar bastante nesse momento a chapa do governador Tarcísio, trazendo a classe política, os prefeitos, os vereadores para mais próximos, afirmou Prado ao painel. Conforme ficou acordado entre o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, e Eduardo, o anúncio da candidatura desse Prado deverá acontecer até o começo de maio. E eu fico aqui me perguntando, será que vai mesmo acontecer? Quem é essa pessoa para pleitear uma vaga majoritária? A vaga de senador é majoritária, não é como a de deputado que é proporcional, tá?
é muito diferente. É uma eleição como a eleição do prefeito e do governador. Próximo assunto, Silas Malafaia. Silas Malafaia é aquele pastor que esqueceu Deus, Jesus, esqueceu o Novo Testamento, principalmente, e que só fala bobagem nos comícios bolsonaristas, né? E por causa disso, ele pode até estar se dando bem lá em cima, com Deus, sei lá se está, mas aqui na terra está se dando mal. Olha só, começa a pagar pela língua grande que não cabe dentro da boca, né? E o Supremo está na iminência de decidir se ele vai virar réu por ofensas aos generais que ele dizia defender, que ele tentou insuflar na sua intenção de promover o golpe militar, né? Por que o Silas Malafaia está sendo processado? Porque em um ato pela anistia do bandido Bolsonaro que está preso lá em Brasília, em casa, o pastor se referiu aos generais de 4 estrelas como cambada de frouxos, omissos, covardes, né? Injúria. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, segundo Petrópolis, decide nesta terça-feira, hoje, se torna Silas Malafaia réu por fala sobre esses generais. A denúncia apresentada pela PGR aponta os crimes de injúria, calúnia e difamação a partir de uma denúncia do comandante do Exército, general Tomás Paiva. O caso está sendo analisado pelo colegiado em sessão presencial. O ministro Cristiano Zanin retirou o processo do plenário virtual ao pedir um destaque. A turma deve iniciar o julgamento discutindo sobre os argumentos do procurador Paulo Gonet, que recomendou a aceitação da denúncia contra Malafaia. A acusação foi formalizada em dezembro do ano passado. Em abril, o pastor se referiu aos generais de 4 estrelas como cambada de frouxos, como eu falei, como omissos e covardes. Eu até aqui não vi calúnia nenhuma. Eu vi injúria, né? Não sei o que os juízes do Supremo vão achar, mas frouxo, omisso e covarde é injúria, não é calúnia, porque não imputa crime a ninguém. Segundo a PGR, no entanto, as declarações configuram crimes de injúria, calúnia e difamação, com agravante de terem sido dirigidos à autoridade pública e amplamente divulgados nas redes sociais. Em defesa apresentada ao Supremo, Malafaia alegou que não ofendeu o general Tomás Paiva e que apenas fez críticas a ele, né? O que disse a defesa? Está aí nesse trechinho que está em negrito aí. Reitere-se que não houve ofensas, mas sim críticas. As críticas apresentadas foram genéricas, não se voltando contra pessoas específicas ou identificando quem quer que seja e, obviamente, não tendo o intuito de desonrar a suposta... Não teve nenhum intuito, não. Chamar de frouxo, omisso e covarde um general de 4 estrelas é uma coisa tranquila, né? Não é... Imagina, é até saudável fazer isso, viu, Malafaia? Continua fazendo, né? A sua falastronice, se ela permite isso, continue assim, porque uma hora a conta chega. Bom, vamos lá, só para encerrar. Aqui em 26 de dezembro, Malafaia reagiu contra a denúncia na PGR, contra o prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, para ele se pronunciar. Ficou pedizinho da vida. Toda vez que acontece alguma coisa com Malafaia, ele fica aborrecido do jeito dele, começa a gritar, cuspir, perdigotos, essa coisa toda. Segundo a Polícia Federal, trocas de mensagens entre Malafaia e o ex-chefe do Planalto, ocorridos após o anúncio da sobretaxa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, demonstrariam a articulação de uma campanha para vincular o fim das sanções à concessão de anistia a pessoas envolvidas em atos golpistas no 8 de janeiro. Vamos prosseguir aqui com o noticiário depois desse golinho de água. PL, mais uma informação sobre o PL. É um partido realmente preocupado com o bem-estar dos trabalhadores brasileiros, né? E ele quer que os trabalhadores brasileiros só trabalhem, não quer que ninguém descanse, tá? E, enfim, está aí a informação também na Folha de São Paulo de um ataque do PL, o partido do Bolsonaro. Atenção, pessoal bolsonarista. Olha só, trabalhador, você que não é patrão, não tem empresa, nada disso, você que vive do seu salário, que pega o ônibus de manhã e vai trabalhar para receber aquela miséria no fim do mês, saiba que tem gente que acha que você está trabalhando pouco, tá? E que é para manter você desse jeito aí. Pegar o seu sábado, metade dele pelo menos, e colocar você de castigo, barriga no balcão ou então no chão de uma fábrica, porque você nasceu para ser pobre e não pode gozar sequer o seu descanso, tá? É incrível como tem gente que pensa isso. Então o PL está se preparando para contra-atacar essa proposta de fim da escala 6x1, né? E a Folha informa que nas redes sociais o partido já está publicando vídeos questionando
a redução da jornada. Os deputados têm recebido críticas na internet e vão insistir no discurso de que o trabalhador perde com isso, de que o trabalhador vai pagar a conta do fim da jornada. É o mesmo discurso do fim da escravidão no Brasil, né? De quando o Brasil estava discutindo a adoção de férias remuneradas, ou em 1962, quando instituiu o 13º salário, foi essa mesma gritaria. E olha, não aconteceu nada, e esse dinheiro passou a circular um pouco melhor. A gente sabe hoje da importância do 13º salário, e os empresários reclamam de ter que pagar, mas eles faturam muito com isso quando o dinheiro irriga a economia. Então é o mesmo chororô de sempre, é o mesmo chororô dos escravocratas, daqueles que querem manter o trabalhador brasileiro numa condição de exaustão, né? Como outro dia falou aí um dos próceres dessa direita. Enfim, a matéria diz o seguinte, a matéria da Gabriela Echenique na Folha de São Paulo diz o seguinte: em meio aos ataques que tem recebido nas redes, o Partido Liberal prepara uma ofensiva no debate da PEC que prevê o fim da escala 6x1. Uma estratégia é mostrar que a redução da jornada vai pesar no bolso do trabalhador, o que é uma inversão do discurso incrível, né? O contra-ataque do partido é uma resposta a uma série de comentários que tem inundado as redes sociais de parlamentares bolsonaristas. As críticas se intensificaram após o texto ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A comissão especial será instalada nesta semana pelo presidente da Casa, Hugo Mota, e a determinação foi dada em meio a uma mobilização nas redes que atribui a Mota a intenção de adiar a análise do texto. Os deputados vão usar o colegiado para tentar desidratar a proposta que é defendida pelo governo. E aqui é bom que você observe bem esses movimentos para que você sopese esses argumentos aqui na hora de definir o seu voto, tá? Eu sei que a nossa audiência aqui é progressista, mas entre nós, de vez em quando, aparece alguém aqui, desavisadamente, que está vivendo um processo de dissonância cognitiva e não consegue enxergar essas coisas como elas são. Então, preste atenção. O comportamento do PL é um partido que claramente vai defender os piores patrões brasileiros, aqueles que acham que o trabalhador ainda precisa ser escravizado, tá? Observem bem o comportamento desse partido. Então está aqui a matéria. O PL aguarda a instalação oficial da comissão para publicar inserções nas redes sociais com vídeos que questionam o fim. Faça isso mesmo, PL. A gente está esperando esses vídeos aí. Um dos primeiros vídeos vai trazer o depoimento de mulheres que estão preocupadas com uma eventual redução dos salários. E os projetos que estão aí, tanto do Reginaldo Lopes, quanto o da Érica Hilton, quanto o do governo federal, dizem que não haverá ônus nenhum para o trabalhador nessa transição, tá? Pode ficar tranquilo. Sob o lema "O Brasil que trabalha não pode parar", o vídeo afirma que reduzir a jornada pode prejudicar a vida da mulher trabalhadora. A PEC em discussão na Câmara prevê a redução de 44 para 40 horas semanais, com escala 5x2, sem redução de salário. Os empresários alegam, no entanto, que terão custos com o fim da jornada 6x1, assim como tiveram no fim da escravidão e na adoção das férias e do 13º salário no Brasil. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Tenta achar um médico que seja um médico particular numa sexta-feira aí na sua cidade. Pergunta onde eles vão. Eles estão folgando, entendeu? Tenta achar um psicólogo bem-sucedido, uma vaguinha na agenda dele na sexta-feira. Você não vai achar, porque sexta-feira é um dia de ir para a praia, de ir para a montanha. Quem pode trabalhar menos, já está trabalhando, aliás, muito menos do que essa jornada 5x2 propõe, tá? Nós temos no Brasil aqui alguns casos que são casos de dar inveja até a gente, porque, por exemplo, nós temos juízes que trabalham de terça a quinta, é o famoso juiz TQQ, e promotores de justiça que trabalham também no mesmo regime. Então, quem pode já trabalha menos do que isso. Quem ganha mais trabalha menos no Brasil. É um país engraçado, porque é um país que centraliza as riquezas na mão de poucos e ainda martiriza aqueles que ganham menos com jornadas que são jornadas muito grandes e muito sacrificantes, né? Perceba isso, tá? Quem pode, tá? Inclusive os patrões, vai achar um CEO na empresa sexta-feira à tarde, vai lá procurar, ver se ele está lá. Tá nada, já está com um sungão vermelho lá na praia jogando frescobol, tá? Porque quem pode, aproveita a vida. E os trabalhadores brasileiros querem apenas isso, querem o direito de aproveitar um pouco mais o produto do seu trabalho, o produto do seu suor, tendo tempo para gastar com a família, com lazer, essa coisa toda, porque afinal de contas, esse papo de que o trabalho enobrece o homem, só o trabalho enobrece o homem,
Isso é coisa do século passado, do século retrasado. Tá? 7h54, eu tenho mais um pouquinho de tempo aqui, mas eu quero mostrar para vocês um pouco do noticiário internacional. O rei Charles baixou lá nos Estados Unidos, né? Apareceu por lá. Me parece aquela incursão que o governo inglês fez à Alemanha nazista pouco antes de explodir a Terceira Guerra Mundial. Mas o rei está lá para tentar jogar panos quentes na divisão que existe hoje, de fato, entre os dois grandes aliados do contexto da OTAN, da Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos e a Inglaterra, né, e o Reino Unido. Então está aqui no New York Times, a expectativa, inclusive lá nos Estados Unidos, é essa aqui, olha, o rei Charles falará sobre reconciliação e renovação durante um discurso ao Congresso americano. A visita do rei Charles, eles chamam aqui na tradução de Carlos III, ocorre num momento de tensão sobre a guerra do Irã entre o presidente Trump e o ministro Starmer lá, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, né? E os correspondentes do jornal falam o seguinte, ó, o rei Charles da Inglaterra, que reconhecerá na terça-feira que seu país teve diferenças com os Estados Unidos, planeja dizer em uma sessão conjunta do Congresso que os dois países sempre encontraram maneiras de se unir, de acordo com uma prévia dos seus comentários no Palácio de Buckingham. O discurso do rei é uma peça central da sua primeira visita às ex-colônias como monarca da Grã-Bretanha e vem a tempo tanto da relação entre os dois governos como o presidente Trump zombando do primeiro-ministro Keir Starmer por se recusar a se juntar à guerra do Irã. Mas em seu discurso o rei planeja dizer que a história dos dois países nos últimos 250 anos foi marcada por reconciliação e renovação, e produziu o que ele chamará de uma das maiores alianças da história da humanidade. Pessoal, é isso, o noticiário de hoje é esse. Desculpa. Eu quero agora convidar vocês para uma aula que o Jamil vai dar para nós aqui proximamente, falando sobre essa nova conjuntura mundial. Vou pedir ao Alex que coloque para mim, está aqui, olha, no telão, a nova ordem mundial, porque os Estados Unidos atacam o mundo e que o Brasil tem a ver com isso. Vai ser no dia 5 de maio, na próxima terça, às 8 horas da noite, e essa aula está aberta para você entender melhor o contexto. Você sabe que o Jamil Chad é o melhor correspondente estrangeiro do Brasil, é o melhor correspondente estrangeiro do Brasil e é uma pessoa que vive profundamente as decisões que são tomadas dos organismos multilaterais todo santo dia da vida dele. E é uma pessoa que entende, que é capaz de nos ajudar a entender como essa bagunça mundial, como é que o Trump desorganizou a geopolítica global e o que ele pretende com essa nova ordem que está se estabelecendo aí na marra no Brasil, tá bom? Vai ser então na terça-feira, dia 5 de maio, 8 horas da noite, um horário bom pra caramba. Você já pode garantir a sua vaga aqui, ó, no despertacl.com.br, tá? É só ir aqui pegar o convite, não importa que você não seja da nossa comunidade. Aproveite, tá? Assista a essa aula do Jamil Chad e aumente e muito a sua capacidade de interpretar esse momento delicado por que passa a humanidade, tá bom? Amanhã, quarta-feira, 7 da manhã, estaremos aqui. Eu quero agradecer a vocês aqui, olha, a nossa audiência, de novo, nós em primeiro lugar aqui da internet inteira, 20.273 almas assistindo, depois de nós a Jovem Pan, CNN, Rádio Band News FM, TV 247, Revista Oeste e todo mundo. Agradeço muito a sua gentileza de nos acompanhar aqui no comecinho das manhãs, tá bom? Obrigado, amanhã às 7 estamos de volta. Tchau. Estou aqui na sede da ONU em Genebra, um local que eu percorro há mais de 20 anos. Eu posso dizer, sou testemunha de decisões que redesenham fronteiras, que denunciam violações de direitos humanos, que mudam o destino de populações inteiras. Mas eu preciso ser honesto com vocês. O que está acontecendo neste momento é extremamente grave e é urgente. Os Estados Unidos estão redesenhando a geopolítica do planeta. Nós estamos vendo no Irã, na Venezuela, em Cuba, em tantos outros lugares no mundo. E a verdade é que o Brasil também está no centro desse tabuleiro. A questão é que quando nós lemos as notícias, nem sempre fica claro o que está por trás de uma decisão. E por isso, eu preparei uma aula gratuita
e quero te mostrar o que eu enxergo aqui de dentro, o que está em jogo nessa nova ordem mundial e como isso já está afetando a vida de cada um de nós brasileiros.